Olá, queridos, boa tarde. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com vocês uma reflexão muito interessante, né? Hoje pela manhã eu estava lendo lá Gênesis 24 e meditando ali naquela passagem, né, em que Jacó envia seu servo para buscar uma esposa para Isaque, seu filho, lá no seio da sua família. Então, um parente, alguém ligado de parentesco para Isaac, né? Algo, a ligação ali, alguém que falava a mesma língua, que pensava do mesmo jeito, alguém que estivesse dentro de um mesmo contexto. Você lê, é muito linda a história, está lá em Gênesis capítulo 24. Mas agora à tarde, eu peguei um outro texto para ler e quero destacar alguns versículos desse texto que me chamou muita atenção também, né? Está aqui no livro de Amós, capítulo 3. O versículo 3 diz assim: Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como que o Jacó ele teve sabedoria para poder ali casar seu filho? Ele procurou alguém da família dele para que, com a mesma linha de pensamento, pudesse dar prosseguimento à história, pudesse dar prosseguimento à família e os seus descendentes seguirem ali o propósito instituído por Deus para as suas vidas como família. E é disso que eu quero falar nessa tarde. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo, se não estiverem em acordo, né? Tudo tem um motivo de ser. É isso que eu quero dizer. Tudo tem um motivo de ser. Por exemplo, hoje eu estou aqui, ali está a minha última máquina da confecção, ali os arquivos da firma, junto com a mesa de corte, a minha empresa está parada, né? Parei as atividades, não tem condição de tocar, né? Mas por quê? Existe um motivo. Se você fizer uma pergunta, por que disso? Tem um motivo. Tudo tem um motivo de ser. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Houve então o que? Houve um desacordo. Houve algo que rompeu a continuidade de uma caminhada. E nem sempre isso é algo maléfico, tá? Porque às vezes a gente pensa que a ruptura é algo maléfico. Tem um grande amigo, né, que uma vez ele disse para mim assim: Johnny, se não houver ruptura não há crescimento. Então existem rompimentos que é para o crescimento das partes, né? Mas para que haja também, e existe união que é para dar prosseguimento aos propósitos de Deus. Ou seja, tudo tem uma razão de ser. Nada é sem razão. Todas as coisas foram feitas por Ele, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, o Criador, Ele tem propósito para todas as coisas. Hoje, por exemplo, também pela manhã, no momento que eu estava lendo o Pentateuco ali em cima, eu gosto muito de pela manhã estar lendo o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E me deparei com essa história hoje, né? Mais uma vez, da busca da Raquel para o Isaac. Interessante que eu estava ali em cima na varanda e observando um casalzinho de sabiá que parou ali juntinho, e eu olhei e ainda falei assim: Deus, tu és perfeito. O Senhor é perfeito, o Criador é perfeito na sua criação. Nós, às vezes, né, desfazemos aquilo que Ele fez. Somos nós que muitas das vezes complicamos as coisas, né? Somos nós. E a nossa desobediência é algo que, infelizmente, nos leva a deixar de viver propósitos perfeitos que já estavam, né, elaborados pelo Criador para a nossa vida. Às vezes, por desobedecermos, por querermos fazer a nossa vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que nós temos que pensar. Eu hoje sou testemunha viva disso, sou exemplo disso. De muitas das vezes, né,
querer fazer a minha vontade. Quantos de nós não erramos? Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, nós erramos mesmo, nós falhamos, né? Nós erramos, às vezes erramos quando queremos até acertar, erramos na intenção de acertar. Por que que nós erramos? Porque nós somos falhos. E por esse motivo, por reconhecermos a nossa falha, é que nós dependemos de estar submetidos às orientações do Criador, né? Para observar qual é a vontade, tentar compreender qual é a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ontem eu conversando com uma prima muito querida, ainda mencionei para ela, falei assim, olha, existem 2 tipos de situações que enriquecem. A primeira situação é a bênção do Senhor. E a palavra diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores, né? Mas há muitas pessoas que também buscam a segunda opção, que são os despojos. O que são despojos? Despojos são resultados de ruptura, muitas das vezes de destruição. Às vezes há uma guerra entre uma nação e outra nação e de repente naquela guerra ali tá os mortos caídos para um lado para o outro e vem os despojadores se apossar daquilo que sobrou daquela briga. E às vezes tem muitas coisas que acontecem, né, ainda nesse tempo fomentando esse tipo de situação, né? E nós precisamos estar ligados com o Criador dos céus e da terra, com aquele que nos fez a sua imagem e semelhança e que na nossa individualidade cuida de cada um com sabedoria, protegendo, livrando, guardando das artimanhas do mal, né? E às vezes há situações em que nós precisamos colocar no nosso dia a dia a palavra acordo. Acordo. Por exemplo, eu fiz um acordo para resolver uma questão financeira, né? Porque eu não estava andando, como é que eu ia caminhar, né, com o banco que me forneceu, um exemplo, recurso, né? Então, quando a nossa união foi abalada, eu precisei fazer o quê? Um acordo para poder a gente seguir a nossa caminhada nessa terra pacificamente, mesmo que cada um para um lado, né? Então, por isso que aqui ele fala, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo. Enquanto eu não resolvi, não fiz um acordo, né, o banco continuava ligando, fazendo a cobrança. Você entendeu como é que é? Então não tem como, a gente precisa buscar acordos. O acordo é uma palavra que é registrada e tem destaque aqui para que você possa seguir consoante o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. E é interessante também notar, meu querido amigo, meu querido irmão, que nessa vida nós só temos uma chance. Eu tenho um grande amigo que fala sobre isso. Nessa vida nós só temos uma chance. Eu tenho um outro amigo que menciona um ditadozinho interessante, que ele fala assim, ele fala até que é dos índios e Yankees, parece, né? Que há 3 coisas na vida que não voltam mais, né? A flecha lançada, a palavra dada e a oportunidade perdida. E quantas flechas nós lançamos em alvos errados, né? Quantas flechas nós lançamos em alvos errados? Quantas palavras nós dissemos, né, que causou situações desagradáveis, né? Não volta mais. E quantas oportunidades na nossa vida nós perdemos, né, de viver os propósitos de Deus. Eu já passei por isso tudo, você também, tenho certeza absoluta, porque não há
como nessa vida a gente viver uma vida, né, perfeita pelos nossos próprios, pela nossa própria capacidade, se compararmos aos propósitos de Deus. Ela pode ser perfeita de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa vida, mas se ela pode estar em desacordo com a vontade de Deus, com a vontade do Criador, né? Então o equilíbrio nessa questão é muito importante. Por isso eu estou aqui nessa tarde tentando ser alguém que possa abençoar a sua vida de alguma forma, com essa reflexão que veio ao meu coração e traz em destaque, né, essa palavra. Andarão dois juntos, se não tiverem acordo, não vai andar, mas tem que ter um acordo, ou para andar junto, ou para romper e cada um viver um outro propósito. Quem sabe Deus está querendo ajustar as coisas e dessa forma, e a teimosia, a desobediência esteja sendo algo que está impedindo a vontade e o propósito de Deus. Mas também pode ser que não seja isso, né? Pode ser que não seja também para ter ruptura, mas para se ter uma restauração. Deus sabe de todas as coisas e Ele quer o melhor, não para um, mas para todos. Ele é abençoador, mas Ele não abençoa com despojos, porque as riquezas, a palavra diz isso, que as riquezas adquiridas de modo injusto, elas trazem sofrimento. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero ser abençoado e poder abençoar. E para ser abençoado, nós temos que estar em comunhão com Deus. Rugirá, versículo 4 diz assim, rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa, não vai fazer. Tudo tem um motivo de ser. E toda ação gera reação. Também aqui no versículo 6 diz assim, tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça. Tá vendo? Se a trombeta tocar, o povo vai se estremecer. A reação é essa, né? Todas as coisas estão no controle do Eterno. Aí o versículo 7 diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E no 8, para finalizar, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz a você, né? A igreja, a eu, a todos nós. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos ajudar, né, a compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade para a vida de cada um de nós. Que continue a nos dirigir, a nos guiar, a nos orientar, né, nessa caminhada terrena tão difícil, tão complicada, sim, mas complicada pela ação do próprio homem, né, que muitas das vezes não consegue conviver em harmonia e quer buscar seus próprios interesses. Isso é muito triste, acontece, faz parte, mas nós, graças a Deus, que nós temos um Deus que cuida de nós, que sabe exatamente da nossa necessidade, um Deus que conhece o mais profundo do nosso coração e sabe que realmente nós precisamos e dependemos dele todos os dias, todo o tempo, toda hora. Que Deus possa nos abençoar, abençoar a sua vida, abençoar a minha vida, sua família, minha família. Que Deus possa nos ajudar a prosseguir a nossa caminhada, né, consoante ao única e exclusivamente ao seu propósito, para o qual nos trouxe a essa vida. Oremos. Pai querido, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. Eu te oro agradecido. Em nome de Cristo. Amém.